começar o programa hoje sem Dadai, me Jailton espere, Alves. Dadai. Não, porque assim, ó, na hora de começar o programa, ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai fazer qualquer coisa, na hora do programa. Aí agora é assim, começou sem ele, aí ele vem, vai Gente, pra cá. esse Se menino limpou, tem que meditar. se limpou. Sabe o que ele tem que meditar, gente? Ó, você que nos assiste, você não sabe o que é conviver com este ser aqui ao meu lado. Maravilhoso. E por falar em ser maravilhoso, que não é o nosso caso aqui, esta criatura que nunca tem paciência comigo, nós hoje vamos tratar de um assunto espetacular. Nós vamos tratar deste corpo que habita aqui, e deste corpo que habita aqui, e deste corpo que habita lá. E você, dentro de sua casa, a gente vai conversar sobre esses corpos que nós habitamos. Menino, os corpos, não o corpo, né, que a gente habita. Não estou falando de corpos acadêmicos, estou falando de corpo físico. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala que a gente habita um corpo, é porque a gente entende que o corpo não sou eu. Ou seja, há algo mais de mim que habita esse corpo. O corpo não diz de mim. Aí a gente estava conversando... diz, né? Ou diz. E como diz daí? A gente estava falando o seguinte, olha que coisa curiosa. O corpo divino e o corpo profano. Alguns vão dizer que divino é a alma. É com ela que a gente se linka a Deus, se liga a Deus. Outros vão dizer que não, o corpo é uma dádiva, é um presente de Deus e, portanto, ele também é divino. O que é divino e o que é profano no corpo causam polêmicas históricas. Desde que o homem é homem, que se entende, por exemplo, que o que você faz com o seu corpo deve ser considerado algo a ser pensado. Por exemplo, quando se pensa suicídio e se pensa que, no suicídio como um pecado capital e que você não pode, por exemplo, jamais ser perdoado, é porque você está se livrando do corpo. Eu acabo com a vida do meu corpo. E isso parece ser um pecado terrível. Quando eu penso na prostituição, quando eu penso em práticas sexuais mais abusivas, também o corpo entra no meio. Quando alguém me bate ou eu bato em alguém, é o corpo que eu estou ferindo. Quando o corpo se torna um elemento divino e quando ele se torna um elemento profano, é o tema do programa de hoje. Se é que a gente vai conseguir esgotá-lo, que é um tema muito amplo, né? É muito amplo porque o que é divino, o que é profano? O divino está no intocável ou no tocável? O profano está no tocável ou no intocável? Percebe? Mas assim, Jai, por exemplo... Então, na verdade, o que é profano e o que é divino andam de mãos dadas, andam de mãos juntas. Porque à medida, por exemplo, você comeu, a comida fez digestão, você vai ter que... Virou cocô. Esse cocô é profano ou é divino? Porque se ele for divino, ai que maravilha, estou defecando aqui, então meu estômago está dentro da perfeita ordem. Mas aí não é corpo. Licença. O cocô é corpo? Licença, você deixa eu raciocinar, pelo amor de Deus. O cocô é meu corpo, eu sou feito de bosta. Você deixa eu raciocinar, por favor? Sim, fala. Aí você percebe, esse cocô faz parte do seu estômago, faz parte da sua vida. Do estômago? Não, faz parte do estômago. Ele come cocô. Não, deixa eu falar, papai do estômago. Ah, não. Corta, não grava não, apaga isso aí. Apaga. Menino, apaga. A discussão tá perfeita. Não, apaga. Apaga, por favor. Não vou gravar. Vamos continuar com o programa. Não. Apaga isso aí, meu filho, por favor, apaga. Vamos começar do zero. Não. Por quê? Não. Gente, seu corpo... Não. Você não espera eu falar, você não espera eu concluir meu pensamento, você começa a fazer gozação com a minha fala. Menino, não. Você disse... Eu ia falar entre o profano e o religioso, a questão do cocô que sai do nosso corpo. Eu só falei do cocô porque você pode disse apagar, pode apagar. Você falou que o cocô que está no meu estômago... No intervalo, não. Vamos pro intervalo? No intervalo, não. Depois ele vai se acalmar. Eu não tô nervoso, Dadai. Vai ficar. Não tô nervoso. Já tá ficando. Não, eu não vou gravar, não. Olha aí. Vamos pro intervalo. A gente volta no instante. Pode apagar isso aí, viu? Ó, gente, voltando aqui sobre corpo profano e corpo divino. Esse desequilibrado aqui me deixa louco, como se eu estivesse comendo... Ele não deixa eu falar e eu perco o raciocínio. Eu tô calado. Vá, comece. Não, eu queria até falar aqui, ó. Pro Jailton no bloco anterior, quem ligou à televisão agora, procura esse programa nas redes sociais. Ó,
Você vai procurar a gente no nosso site, que é tviplay.com.br, ou nas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, YouTube, você coloca lá TVI... Baião de 2. TVI Play. Mas é isso, TVI Baião de 2. E aí você encontra a gente. Porque vai valer a pena você acompanhar. Porque esse louco aqui, Ele gente, disse- ele disse não. Ele disse que a gente come cocô, discutindo sobre corpo profano e corpo divino. Aí eu disse, olha, o que é divino e o que é profano? Por exemplo, você come alimento e você vai ter que defecar. Isso não, você tem que botar pra fora. Isso não é divino? Mas a gente come cocô que fica no estômago. Eu disse, mas isso não é corpo. Sim. O cocô não é corpo. Não é corpo, mas fica dentro de nós, querido. Não é corpo, mas ele sai de onde? De dentro do seu corpo. Aí eu queria falar, e o que é divino e o que é profano? Porque se ele sai, então ele vai dizer que você está com uma boa... Como é que é? Uma boa digestão. Não, Trato intestinal. Que o trato intestinal está em perfeita ordem, porque está acontecendo uma evacuação normal e natural. Então, há pessoas que não, né? Que passam meses sem fazer Pois cocô. é, se acontecer isso, então é divino. Percebe? Você não deixou eu terminar o meu pensamento. Mas assim, por exemplo, Sim. Há uma série de discussões. Eu vou dar um exemplo para você. Eu lembro que eu estava fazendo uma pesquisa na época que eu estava entrando no doutorado. E havia uma discussão muito grande sobre a questão das tatuagens. Por que a tatuagem é avaliada... Você tem várias. Por que entende-se a tatuagem como uma espécie de profanação do corpo? Quer dizer... maculando o teu corpo. Depende de cultura. No mundo árabe, por exemplo, as grandes famílias, as matriarcas, elas são tatuadas. Cada vez que acontece algo muito importante na família, as matriarcas das famílias são tatuadas. Então depende de cultura. Depende da cultura. Na cultura africana também, na cultura indiana também. No Brasil é que não é no Brasil. Algumas culturas é que pensam, o corpo foi profanado. Por exemplo, existem algumas pessoas que por causa do freio da religião, algumas pessoas dizem assim, você não pode se profanar dançando, mas dança não é profana? Ô Jair, me diz uma coisa, e no caso, por exemplo, eu morro. Isso aí é uma coisa que aconteceu comigo. Quando minha avó morreu, minha avó, você sabe que eu conto sempre pra ele essa história de minha avó, que minha avó é uma sábia, analfabeta mais sábia que eu conheço. Ela faleceu e eu olhava pro corpo dela e eu lembro que tinha uma notícia, eu era pequeno, Sempre fala. Tinha uma notícia na época de que tinham invadido o cemitério e tinham profanado, olha a palavra, viu? Um túmulo e tinham arrancado os dentes de ouro de algumas pessoas roubando coisas dentro do cemitério. Por exemplo, não é agradável pensar que alguém pegou os restos mortais de sua mãe e fez uma fogueira, queimou. Porque a ideia do corpo como algo invasivo. Porque isso é invasivo. Não está morto já? Não está morto, mas esse morto, ele tem proteção legal, mesmo morto. Inclusive divino. Porque, veja bem, há os necrófilos, né? As pessoas que fazem sexo com defunto. Com cadáveres. Olha que coisa louca. Cadáveres ou defunto? É a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Eu não sei. Cadáver é osso, e defunto é o morto. Não, mas o cadáver pode ser de assassinato, né? O defunto. Ai, meu Deus, olha a semântica aí. Cadáver, a gente vai ver no próximo bloco cadáver e defunto, a diferença. O fato é o seguinte, é que quando alguém faz sexo, descobriram, por exemplo, nos Estados Unidos, um cara, na Flórida, que ele pegava todos os corpos que ele ia limpar, arrumar e tal, para poder... Ele mantinha relações sexuais, sejam masculinos ou femininos. Essa ideia de alguém fazer sexo num corpo... Meu Deus. Ainda que morto, por isso que o estupro, a violência... a violação do corpo é abominável. Aliás, qualquer violação do corpo é abominável. Por isso que esse corpo é sagrado. E quando você faz isso consigo mesmo? Então, na verdade, eu acredito, Dadai, que esse termo, semanticamente profano, está aplicado de forma errônea. Porque vamos supor, quando fala assim, você está profanando esse templo porque você está dançando. Tem gente que acha que dançar é profanar. Você está profanando o seu corpo quando está fazendo sexo. Se você está fazendo sexo porque quer fazer, porque gosta de fazer, e você autorizou fazer, onde é que está a profanação? Mas me diga uma coisa, eu vou dar um exemplo. Eu acho que uma uma pessoa estuprada, aí eu tenho uma questão do corpo, da própria
Não só o corpo, né? Da mente. Tudo. Mas assim, quando alguém diz assim, eu gosto de apanhar no sexo, não tem gente que gosta? Aí são taras sexuais. Isso, mas aí, não seria Uma profanação? uma profanação do corpo? Eu não sei, você está me perguntando, eu não sei. Mutilar o próprio corpo. Porque para alguns é sagrado. Para alguns pegar, ó, e ficar lá. Por exemplo, mas a não é história, sagrado? a história registra que muitos religiosos na igreja, que é que eles faziam para conter os desejos sexuais, eles mesmo se batiam, se mutilavam, né? Eles colocavam navalha na ponta das cordas e chape, os seminaristas, chape, né? Porque a ideia do corpo como um canal para o pecado, né? Olha que loucura! Não, e as mulheres, as meninas, são 28 países muçulmanos que ainda essa prática é realizada até hoje. Eles extirpam o clitóris, alguns ainda cortam os pequenos lábios, os grandes lábios, costuram a menina para que ela não tenha prazer. Na Índia também é assim. Você vê, imagine isso. O corpo entendido como um canal para o pecado. É cultural, né? Pois é, então, o que é divino e o que é profano? Porque na cabeça desse povo, quer dizer, profana o corpo quando está cortando, quando está dilacerando, para poder se tornar divino ou para poder não ser profano. Olha que loucura! Quando Jesus Cristo vem, Olha que loucura! quando Jesus Cristo encarna, ele vem para a Terra como filho de Deus, como homem. Ele assume um corpo. Não assumiu um corpo ali? Sim. O corpo de Cristo é adorado. Sim. Né? Né? O corpo de Cristo é adorado. E observe que na Semana Santa, quando o corpo dele é profanado durante a Via Sacra, naqueles todos os atos que aqui é o prego, aqui é a coroa, aqui é a espada que atravessa, aqui ele cai, a cruz, não sei o quê. É o corpo. O corpo sendo profanado, pedaço por pedaço. Quer dizer, uma simbologia fantástica da profanação. Você sabia que profanação. Você sabia que algumas religiões evangélicas, elas não aceitam a imagem de Cristo na cruz, porque entendem que aquela imagem de Cristo na cruz, aquele corpo ali... É perdedor. É um corpo perdedor. E não representa o Cristo. Muito. Por isso que muitos segmentos, eles não gostam de imagens. E eles dizem que... alguns dizem que o cristão católico adora a imagem. Quer dizer, eles falam do que não sabem. Por exemplo, você tem um retrato de sua mãe na sua carteira, você não está adorando sua mãe. E tem que ser adorada mesmo, está adorando sua mãe sim, tem que ser adorada. Está lembrando dela. Porque o termo adorar... não é o corpo, né? É uma imagem até. Não é? Gente, é tanta coisa inadequada que as pessoas se apropriam do valor semântico para poder criar facções, criar segmentos, criar blocos, separar pessoas. É complicado. Olha uma coisa curiosa. O corpo, quando a gente fala dele, e a gente fala dele como profano ou como divino, ele transita nessas duas esferas. Mas a gente tranquilamente, né, a gente faz um uso do nosso corpo muito complicado. Há pessoas que sabem que fumar, por exemplo, faz mal e fumam. Sabem que a droga pode destruir teu corpo e continuam. Sabem que estão, por exemplo, com triglicerídeos altíssimos, colesterol, com diabetes, o corpo está ingerindo padecendo. Comida. O corpo está padecendo, mas o prazer faz com que você negligencie teu corpo. Olha aí, o profano e o divino estão juntos. E os que malham, cuidam do corpo, e os que vendem o corpo? Os que vendem o corpo, por exemplo, quem trabalha com a prostituição, que inclusive é a profissão mais antiga do planeta Terra, divinamente está trabalhando. Está vendendo o teu corpo. Está se sustentando, está ganhando seu dinheiro para sustentar a tua família. Mas quando o Rafael, nosso Quem diretor... é Rafael, menino? Diretor de imagem. Quando o Rafael tem uma banda, viu? Sim. Rafael está dançando lá. E, inclusive, Rafael não vai para o médico porque tem medo de ir para o médico. Ele tem medo do médico dizer, você precisa emagrecer, você precisa isso, precisa aquilo. Ele disse que tem medo de fazer exame. Rafael, você tem que conhecer. Procura ele nas redes sociais. Como é a rede social dele? Rafael o quê, meu Deus? Sei não. Eu tenho que... Rafael o quê? Gunning. Rafael Gunning. Procura lá, Rafael Gunning. Você vai encontrar. Ele tem barba, ele usa óculos. Ele é da banda... Como é o nome, meu Deus? Fala aí o nome da banda. Fala o nome da banda. Crack Boom. Procura ele. Vai explodir mesmo. Você vai ver. Inclusive, procura Crack Boom no YouTube. Você vai ver Rafael dançando. Sim. E aí, ali ele não está vendendo o corpo não, porque sabe por quê? Eu percebi que ali
ele bota uma camisa X, uma calça Y, para ficar exibindo o corpo. Mas tá certo, o artista vende o corpo. O professor também vende o corpo. Não, o meu não. Ah, vende, eu vou lhe provar agora. Meu corpo é caro. Vou lhe Olha, provar meu agora corpo. que você vende seu corpo. Quando você está lá vendendo tua aula, vendendo o seu conteúdo, você está usando esse seu corpo como força de trabalho. Você está vendendo o teu corpo, querido. Não, não, mas porque ele está... Sua não, voz, sim, senhor. ele está pagando pelo que eu estou dizendo, falando, ensinando, tentando transmitir. E não pelo meu corpo. Não, ninguém paga a transmissão. Você tá... Esse seu corpo, essa sua força, essa sua energia, esse seu ânimo está saindo de onde? É do seu corpo. É isso que você está vendendo. Então eu sou eu sou prostituto, é isso que você está dizendo? Também. Nós somos produtos vendáveis, nosso corpo é um produto. Nossa força de trabalho, esse ânimo sai deste corpo. Então eu estou me vendendo, o corpo é um produto que se vende. Qual é o limite entre o profano e o divino? Na minha cabeça não tem. Você tem? Sabe por que eu acho, Dadá? Eu acho que o profano e o divino... Primeiro o seguinte, o que é profano? Eu não concordo com o termo profano. Eu penso que meu corpo é divino, 100% divino. Eu sou divino quando estou cagando, eu sou divino quando estou brigando, eu sou divino quando estou fazendo sexo, eu sou divino quando eu estou dançando, eu sou divino quando eu estou dormindo, eu sou divino quando eu estou rezando, quando eu estou meditando. O corpo é divino. Quem inventou essa de profano foi o homem para poder separar quem há de B ou há de C. Mas vamos lá. É o que eu penso. Mas, por exemplo... Como eu não posso pensar mais nada aqui... Mas, por exemplo, quando eu mato alguém, promovo o ódio, digo o que não devo, alicio, estupro, violento, eu estou usando meu corpo, não é divino. Você é um criminoso se você faz isso. Mas não é divino. Então não é sempre. Há um limite entre o divino e o profano. Mas para essa pessoa, por isso que divino e profano depende de ponto de vista. Para essa, não sei se é ponto de vista ou opinião, mas para essa pessoa, ele está fazendo com a divindade, que é o que ele acredita. É o que ele gosta de fazer. Percebe? O matador de aluguel, mas o que ele gosta. O prazer dele é matar. Não, mas é o que ele gosta. O estuprador, o prazer dele é estuprar. Então, nesse momento, ele está... Mas aí é prazer, não é divino. Eu posso terminar? Obrigado. Então, naquele momento, está ouvindo lá dentro, que ele fez isso e faz, ele está usando da divindade dele, que é aquele ofício de fazer. Não. É o que eu penso. Não, eu acho que não pode ser. Sabe por quê? Alguém que mata por prazer, estupra por prazer, ele não pode ser divino. Quem é você para julgar? Eu, Adailson, eu sou Adailson. E eu posso dizer o seguinte, eu acho que o limite entre o divino e o profano está nessa questão egóica do prazer pelo prazer e ponto. Porque, veja bem, se eu ajo dessa ou daquela maneira e promovo dor, sofrimento no outro, apenas por mim, pelo meu prazer, aí tem um limite entre o divino. Aí é outra coisa. A gente vai para o intervalo porque a gente tem que pensar em quem está em casa. Porque aí já é outra coisa que você está puxando. Então, pegue seu corpinho, levante aí, bebe uma água correndo, vai lá e volte, que a gente está daqui a pouco terminando esse programa. Muito interessante. Eu estou, inclusive, pensando aqui sobre o meu corpo. Que é que você vai se prostituir hoje? Todo dia, então. Eu estou me prostituindo agora. Claro que tá. Você quer dizer que não? E pior, barato. Baratíssimo. Tá ainda aí? Vai pro intervalo. Vai pro intervalo. Não foi ainda não? Porque eu quero falar do profano e do religioso. 3, 2. Na igreja. Aí, gravou. Pois é. Ok, tudo bem. Tá gravando já e você conversando no meio da gravação. Gente, olha, isso aqui é porque o diretor é bom e gosta dele. Gosta mais dele, inclusive, protege ele. Só falta você dizer que é meu amante. Porque a gente ele sempre diz que o diretor é meu amante. Tá no intervalo, volta pra gravar, o rapaz tá falando lá, o rapaz. Como é o nome do rapaz? Sei lá. Como é o seu nome? Franklin. Jonathan. Tem um nosso novo companheiro aqui de programa. A gente vai depois divulgar... Que é o que protege ele, ó. Não, a gente vai divulgar agora todas as redes sociais dos nossos diretores, o pessoal que está aqui na assistência, porque eu quero que você depois entre, conheçam eles, porque a gente fala deles aqui e você não conhece. É porque é Lombardi. É Rafael Gana, procura lá, viu? Você vai ver o que eu estou falando. Rafael Gana é todo gordinho, todo gostosinho, todo malhadinho, todo bonitinho, é todo corpo. Não, que é o tema do nosso programa hoje, corpo profano versus corpo divino. E mentira. Mentira é um bom tema também, sabia? Mentira. A gente vai pegar um tema mentira para poder falar, porque ele mentiu aí, gostosinho. Sabe? Gana é legal. Ó, vamos falar. Vamos lá. Concluindo o programa, a gente está no último bloco, a gente está falando sobre essa questão do corpo e do limite entre o profano e o divino.
E aí, no último bloco, eu falei o seguinte, eu acho que há um limite entre o profano e o divino. Eu acho que o divino é o coletivo, é o outro, é pelo outro também. Não é me anular, não, viu? É quando eu ajo buscando o que eu quero, na certeza de que o que eu quero não tira do outro nada. Eu não penso que o expõe divino, outro a nada, eu sabe? penso que o seu divino está em conexão com o divino do outro quando você não agride o espaço do outro, quando você não Isso. invade o corpo do outro, quando você não invade o limite do outro. Então tem esse limite. Mas é divino, não é profano. Mas eu digo assim, mas o profano começa quando, por exemplo, porque tudo, ó, se eu decidir aqui comer... O profano começa quando eu começo a desdizer esse outro. A negar o outro. A negar o direito do outro também sobre o próprio corpo. Concordo as vontades com isso. do outro, Concordo não é? com isso aí. Meu Deus. Aí onde entra o Você profanar. concordou, foi? Esse profano nesse sentido aí. Concordou? Comigo foi. Aí, um momento divino no programa. Aí, ele usou agora o corpo dele com um ato divino. Concordou comigo. Que bom. Porque aí você está certo. Eu não acredito em corpo divino e corpo profano. Eu acredito que o corpo é divino. Mas eu acredito que o profano começa a existir quando você tira do outro esse direito dele dizer não. Tá? Eu até engasguei. Engasguei porque ele concordou comigo. Depois ele vem... Estou passando muito mal aqui. Mas eu queria dizer uma coisa para quem está em casa, que é o seguinte, tem muitas famílias acompanhando a gente, tem muito pai, muita mãe acompanhando a gente. Muita criança aqui também, a gente recebe criança. muitos memes de criança. Tem uma família que eu amo de paixão, que é a família de Bito, que é esposo de Gracileide, que é pai de duas criaturas maravilhosas. Ele acompanha o programa da gente. Aí eu sempre digo assim, esses temas que nós trazemos aqui, é para que você continue aí na tua casa. Olha, em que momento você conversou com teu filho sobre o corpo dele? Sobre o corpo. Com sua filha, sobre o corpo. Eu acho que essa discussão sobre o corpo parece simples, mas ela pode ajudar tanto. Ela pode ajudar você, por exemplo, a fazer teu filho e tua filha entenderem como eles devem respeitar o corpo. Esse corpo e esse outro. Porque, por exemplo, existem temas dentro de casa que os pais não conversam com os filhos como se fossem temas proibidos. Não existem temas polêmicos nem temas proibidos. É o que eu penso. Para mim, todo tema é tema. E quando quando o filho pede para conversar sobre o assunto, significa, segundo a psicologia, que ela está preparada para receber uma resposta. Não há nada de enganação. Agora, parece que as famílias não gostam de conversar coisas que são tão sérias, como, por exemplo, o corpo. Por que tem que se esconder o corpo? Porque a menina é criada de um jeito e o menino é criado de outro. Porque o corpo da menina tem que ser fechado, tem que ser protegido, e o corpo do menino não protegido. Percebe? Que corpo é corpo. A minha filha teve uma atitude um dia desses fantástica. Um dia desses uma moça me chamou... Corpo independe de gênero, né, amigo? Não, uma menina me chamou para dizer bem assim, ô professor, eu queria lhe falar uma coisa. Sua filha, Maria Flor, ela disse para mim aqui que ela não... Ela se sujou comendo. E aí, na hora que a professora foi trocar a roupa dela, que a gente manda uma roupinha e tal para trocar. Na hora que foi trocar a roupa, ela disse assim, aqui não. No banheiro, não, só tem criança. Ela disse, não, aqui não. Não. Aí ela falou, não, menino, que bobagem. Ela disse, não me exponha. Nossa! Com quantos anos? 4. Ela usou esse termo? Não me exponha, eu não gosto de me expor. Eu não quero me expor. Eu olhei para ela, eu disse, gente, ela entende que o corpo é dela. Ela tá certa. E no momento em que ela decidir e quiser expor, ela vai fazer. Mas ela não tem que ser levada a isso, nem conduzida a isso, se ela não quer. Perfeita, né? Dai. Acho por aí. Acho que é por aí. Ensinar a criança Isso é o cuidado com a divindade do corpo. Isso aqui é meu. É meu, é posse, eu tenho posse disso. Eu não permito que você me toque. A droga, eu não permito que você me invada. A droga percebe? é uma autoprofanação? Eu acredito que sim. A droga ou o uso dela? O uso, né, no caso? Eu acredito que sim. Né? Porque é invasivo, né? Como os remédios. Então fumar maconha é profanar, então. Mas é divino também para quem gosta. Não sei. Sim, eu sei. Eu peguei ele. Depois... Não pegou. Peguei. É divino para quem gosta. Se é invasivo, mas é divino para quem gosta. Se o outro se permite, qual o problema? Mas aí não é autoprofanação? Quer dizer, você não está de algum modo... Para quem não usa, sim. Mas para quem usa, não. Biologicamente. É escolha. Mas biologicamente, cientificamente. Eu preparei um texto... gente, nós fizemos um programa sobre a legalização da maconha. Eu preparei um texto de 14 páginas para esse rapaz.
Porque eu me senti tão idiota no programa, não sei se o programa já foi pro ar. Eu me senti tão idiota, porque esse cara tão preconceituoso, porque eu sou a favor da legalização e da descriminalização da maconha, tá? E eu preparei um texto de 12 páginas, justificando para ele, dentro de sites, com pesquisas, o porquê deveria ser legalizada. Você sabe o que Só eu que eu acho? quero passar esses documentos Não, ao mas vivo sabe para o que ele. eu acho? Eu acho o seguinte, que para finalizar o nosso programa, e a gente Porque o corpo é sagrado. Porque, para deixar claro aqui, para as pessoas que estão acompanhando o programa, eu quero que você continue com o programa aí na tua casa. E também assim, eu quero que quando você pense em corpo sagrado e corpo profano, pense, por exemplo, nas festas populares. Por exemplo, a festa do Bonfim, onde profano e religioso se encontram. E, na verdade, é um só O comportamento. programa acabou. Continua debatendo aí, porque nós vamos continuar daqui, viu? Porque agora vamos vender nosso corpo no trabalho. Ele, né? Nós. Ele. Tchau. Beijo, gente. Fica com Deus.